Bom dia, amigos. Que a paz do Senhor sustente os nossos pensamentos, harmonizando-nos, para que nós tenhamos um dia de muita alegria, de equilíbrio, com melhores vibrações. Hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo, o item 5, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade, vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhes falta. Deu mesmo tudo que tinha para seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41, 44, Lucas 21, de 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar a boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em algumas, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhes falta, pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais porventuras dissimula aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seu coração, se eles percutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado na caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos ou recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada o Senhor? Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente enriquecer-se, de súbito e sem esforço, correndo atrás das quimeras, quais as descobertas do tesouro, de uma favorável ensancha aleatória do reconhecimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vêm a serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal deve consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejaria, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se a se limite a fazer o que possa. Aliás, porém, só com dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil.
Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Jesus, querido Mestre, cada dia nosso coração sente pulsar a força do seu Evangelho dentro de nós, convidando os nossos irmãos a afastar das iniquidades do mundo, a perceber a grandiosidade da vida, da oportunidade redentora que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, Jesus, a ser menos egoístas, para que possamos estender as mãos, agasalhar o nosso irmão, sustentá-lo na alegria, no bem, no amor e na caridade. Amados amigos queridos, que conduz a nossa reencarnação, ajude-nos a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possamos sentir a necessidade do próximo e agasalhá-lo com aquilo que podemos lhe oferecer. Que a paz do Senhor nos sustente, nos equilibre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição maravilhosa do óbolo da viúva nos mostra uma postura de Jesus para ensinar também. Jesus é o grande educador de nossas almas. Com ele aprendemos todas as lições. E mesmo nos momentos mais singulares, ele nos deixa o legado do seu ensinamento. Estava ele assentado defronte do gasofilácio, que é um símbolo, uma bacia de cobre que ficava diante do templo, e as pessoas ali passavam e deixavam o seu dízimo, o seu dinheiro. Esse dízimo até hoje a Igreja Católica recebe. E ali eles passavam e ele ficou sentado com seus discípulos e viu que muitas pessoas ricas por ali passavam, deitavam em abundância. Cada um dava aquilo que podia, dava aquilo que queria, na proporção da sua condição mensal, das suas rendas. E os discípulos sempre teceram comentários sobre o barulho, porque aquela concha, aquela bacia de cobre, ela tiritava, tinha um barulho quando a moeda caía. E quando ela tinha muito, recebia muito, o barulho era maior. Quando era menor, o barulho era pequeno. E ali então chegou uma mulher, uma pobre viúva, e nós sabemos que na educação hebraica, dos judeus, a mulher não tinha muito valor, ainda mais se ela era viúva. Ela era muito marginalizada. E ela vai passar, mas ela se desprende de duas moedas, equivalente ao nosso dinheiro de 10 centavos, quer dizer, 20 centavos. Às vezes nós deixamos 20 centavos pelos cantos, mas 20 centavos para ela era muito dinheiro. Ela então deixa ali cair. E aí os discípulos, ainda também como processo da sua aprendizagem, eles fizeram um comentário. E Jesus então disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Porque eles deram o que eles tinham em abundância. E ela deu o que ela tinha, tirando dela, do provento da alimentação dela, dos filhos. Mas ela colocou, cumprindo com a sua fé, com aquilo que ela acreditava. E muita gente, Kardec nos mostra, deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos. Nós fazemos isso. Ah, se eu tivesse, se eu ganhasse na loteria, na Sena, na Mega Sena, eu ia ajudar fulano, eu ia isso, aquilo. Nós não precisamos disso. Os pequenos gestos que cada um faz para estar com o outro é a maior dádiva. E nós percebemos que nós precisamos observar quais são as nossas intenções. Muitas vezes falamos por falar,
Porque vai que nós ganhamos na loteria, na Mega Sena, e vamos viajar, vamos gastar, vamos construir casas, vamos multiplicar, e esquecemos de oferecer, de doar, de prover o bem-estar de outras crianças. E não pode haver dentro de nós essa continuidade de pensamentos egoístas que vem de outras reencarnações. Todos nós podemos estender as mãos. Eu vejo isso e sinto isso porque dirigimos uma instituição filantrópica. Quantas crianças necessitando de amparo, quantas famílias carentes, não só do pão, mas do acolhimento. E quantos corações fechados, quanto ainda não sensibilizamos para colaborar com o bem-estar do outro. E muitas vezes nós só queremos usufruir do supérfluo que nós temos. E esse supérfluo chegará um momento que ele vai nos incomodar. E nessa passagem que Jesus nos traz, mostrando a intenção dos nossos próprios pensamentos, nós precisamos saber se nós verdadeiramente compreendemos o que é a verdadeira caridade. E essa verdadeira caridade, ela não nos pede nada material. Nós já fomos tão acostumados a dar as coisas materiais, sem transformar o nosso pensamento, muito pelo contrário, nos envaidecendo, nós esquecemos de pensar no outro. E a caridade maior é a caridade moral, é a caridade que me toca, é a caridade que me leva a sustentar, aliviar, agasalhar o nosso irmão. Então, nós precisamos usar da inteligência para que nós tenhamos força para alcançar estes irmãos. Mas na passagem da mulher samaritana, quando eles estavam ali no templo, é muito interessante porque os evangelistas não narram, mas em outros livros, em outras literaturas, nós já encontramos isso, que eles estavam ali e com Jesus explicando a situação do templo, quando uma mulher, que seria hoje uma faxineira, pega a vassoura, o pano, e ela vai limpando todo o templo, tirando a sujeira que o homem deixou ali cair, como nós percebemos até hoje, que nós largamos por onde estamos, nosso copo, nossa garrafinha, tudo aquilo que a gente come, esquecemos até o valor de um templo, esquecendo que naquela hora o alimento não é aquele material. E nós não temos esse cuidado, nós largamos tudo para trás, onde seja, no templo, no estádio municipal, de algum estádio público, na praça, na praia, na rua, onde nós estamos, nós largamos para o outro limpar. E aquela senhora vem e limpa, e vai limpando, recolhendo toda a sujeira e vai deixando limpo o templo. E Jesus olha para ali e diz que de todos os atos, o maior gesto, aquela que mais deu de si, foi aquela mulher, porque ela estava dando o seu trabalho, o seu esforço, limpando aquilo que nós muitas vezes sujamos. Então, nós vamos ver que a nossa intenção, nosso interesse precisa ser muito analisado em todas as situações. Se eu limpo a minha casa para deixar o aroma da limpeza, para quando os meus filhos, meu esposo chegar, eu reclamo ser a esposa do lar, porque eu gostaria de estar etiquetada para trabalhar fora do lar. E às vezes fazemos aquilo que no lar não conseguimos fazer. Então, amigos, está na hora da gente rever muitas situações. O dinheiro não nos traz alegria. O dinheiro não nos traz felicidade. Nós queremos oferecer tudo que os nossos filhos querem, precisam, materialmente, mas não oferecemos o Evangelho. Não oferecemos. Nós trocamos as horas vazias por outras horas vazias. E aqui o Evangelho nos diz: infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilidade de enriquecer
de súbito e sem esforço, correndo atrás das quimeras, quase a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória, do recebimento de inesperadas bênçãos e heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem, nem compreendem a sagrada missão dos espíritos a que Deus permite que comuniquem com os homens. Então aí vem as nossas decepções. Porque nós achamos que tudo que é material, que tudo que eles querem, eles podem fazer. Não são espíritos que estão aprendendo a viver com as suas frustrações. Não são espíritos que sabem doar. Não são espíritos que sabem estender as mãos. E nós vamos ver que aquele cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o obro da pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Tudo que nós podemos tirar de nós para oferecer para o outro é caridade. Ouvir, sentir, cuidar, servir é o nosso papel hoje. Aliás, será com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não tenha dinheiro? Então, eu não tenho dinheiro, não vou fazer nada. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Eu posso estar, eu posso elaborar sonhos, eu posso acompanhar sonhos, eu posso transformar sonhos em realidades. Então, amigos, essa passagem do Evangelho mexe profundamente conosco, porque todos nós já temos um banco de dados, de construções que nos permite dividir, repartir, servir, auxiliar, contribuir. Tudo isso são atitudes que nos levam a nobres ações. Que Deus nos ampare e que nós possamos sempre sentir quanto Deus tem nos dado e nós podemos abraçar a todos aqueles que vivem conosco. E nós precisamos de olhar para a natureza, lembrando que o sol sustenta todos os mundos, aquece-nos sem nenhuma diferença. Honremos esses serviços que todos os dias somos agraciados, guardando no nosso coração a fidelidade e ofertando aos nossos irmãos nossas melhores ações, as nossas forças, lembrando que cada um recebe aquilo que merece, aquilo que necessita. E se nós não somos capazes de sentir a dor do irmão, prova, mais uma vez, que estamos distantes do próximo. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão sublime. Que sejamos construtores de um novo momento na vida de nossos irmãos a partir de nossas conquistas. Ajude-nos a compreender a oferenda do passe, para que consubstancialize em nós o desejo de multiplicar todo o bem que recebemos. Mestre, fluidifica as nossas águas, que sejamos fortes e corajosos. Que a paz e a esperança esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Amigos, pedimos ao nosso benfeitor Eurípides Barçanufo que cambeiem no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados por este amor desses amigos espirituais que cuidam de todos nós. Que assim seja.